Vamos falar de Jair Bolsonaro? O ex-presidente afirmou, em manifestação encaminhada ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que não há razões mínimas para se justificar um pedido de asilo político na Embaixada da Hungria, após ter sido alvo de uma ação da Polícia Federal. Bolsonaro, por meio da sua defesa, também declarou que é ilógico sugerir que a visita à embaixada se tratasse de uma tentativa de fuga. Abre aspas. Diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico sugerir que a visita do peticionário, que é o Bolsonaro, à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. Deixa aí na tela, produção. Eu já vou analisando aqui, porque senão não dá, né? Fica uma narrativa colocada sem o devido escrutínio. Olha só, diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva. Isso é o que a defesa está falando. Não quer dizer que o Bolsonaro não estivesse preocupado com a prisão preventiva. Quer dizer, não tem preocupação com a prisão, então é ilógico. Quer dizer, que tipo de alegação é essa, né? Está falando ali da cabeça do presidente. É ilógico sugerir que a visita fosse um pedido de asilo e tal. Bom, não é bem assim. E o que é preciso deixar claro é que diversas condutas de Jair Bolsonaro são ilógicas. Então, assim, você se apoiar na lógica para justificar uma conduta do Bolsonaro é algo ridículo diante do histórico. Continua a nota. A própria imposição das recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada. Altamente improvável é maravilhoso, né? Não há, portanto, razões mínimas. Aí chega ao portanto, né, como se já tivesse justificado tudo. Razões mínimas e nem mesmo cenário jurídico a justificar que se suponha algum tipo de movimento voltado a obter asilo em uma embaixada estrangeira ou que indiquem uma intenção de evadir-se das autoridades legais ou obstruir de qualquer forma a aplicação da lei penal. Fecho aspas. Quer dizer, é mais embromation. A gente mostrou ontem e analisou, e tá o corte aqui no nosso canal. Bolsonaro se enrolou sobre dormir em embaixada, ficou com esse título. Era o Bolsonaro enrolando na frente de repórteres, tentando se limpar na sujeira do PT. O escândalo dos móveis, negócio no Complexo do Alemão, o caso Marielle e tal. E não conseguia dar um argumento para ter dormido na embaixada. Quando ele foi confrontado sobre o uso de auxílio moradia, quando já havia apartamento e tal, ele disse, da maneira grosseira ali para uma repórter, que usava o auxílio moradia para comer gente. Pelo menos ele não fez isso dessa vez, né? Não, estava ali na embaixada, né? Ele não chegou a esse ponto, mas também não deu outro argumento. E a sua defesa parece que fica andando em círculos, fala, não, isso não é lógico e tal. Olha, o Bolsonaro é ilógico e o pavor de cadeia ainda turbina essa característica dele. Greve, o que você achou? Não para de pé, né? Não para de pé. Olha só, também tem uma, além da falta de jeito, né, nas explicações, tem uma arrogância por trás disso, né? Porque é o seguinte, 4 dias antes o cara perdeu o passaporte. Daí ele vai e se enfia num pedacinho da Hungria dentro do território brasileiro. Um pedacinho de um país estrangeiro, ele não poderia ser alcançado pela Polícia Federal. Certo? E ele quer mesmo, ele exige que as autoridades e que as pessoas em geral deem este crédito de confiança a ele. Ele não pode se ofender com a suspeita. Ele tem que ficar pianinho e responder. Porque o que ele fez foge do normal. Ponto final. Você não pode se indignar, como fez o Bolsonaro ontem, com a cobrança de explicações. Ele é um homem sujeito a vários inquéritos, que está na mira de vários inquéritos. Não tem o direito de se indignar. Só isso. Agora, ele deu as explicações, cumpriu o requisito legal, e só o Xandão sabe o que vai pela cabeça de Xandão, né? Se isso mas vai já vazaram na imprensa aí, né? Já vazaram. Pois é. O que ficou muito claro, e como a gente analisou na raiz, é que o Jair Bolsonaro tem medo de ser preso
E o Xandão tem medo de prender o Jair Bolsonaro antes de um momento em que já tiver tudo mais claro, mais tramitado, mais na frente no processo, porque a prisão preventiva pode gerar aí uma grande comoção social, etc, etc. Quer dizer, tem medo dos dois lados. Tem o medo de ser preso e tem o medo de prender. Porque se fosse qualquer vagabundo, se fosse um vereadorzinho que tivesse se metido numa embaixada quer dizer, dias depois de ter sido coletado ali o seu passaporte, alvo de medidas cautelares, se fosse algum envolvido aí no homicídio da Marielle Franco, do Anderson Gomes, não tinha demora nenhuma. Não tinha demora nenhuma. A gente sabe que existem duas formas de lidar na esfera penal, com o cidadão comum, com as pessoas que não têm poder, né, e com as pessoas que têm poder. São duas maneiras diferentes. Né? A Lava Jato ousou tratar as pessoas que têm poder da mesma forma que o cidadão comum que cometeu crimes é tratado. E aí ela foi alvo da vingança do sistema. Falou, não pode tratar assim. Não pode fazer condução coercitiva de uma figura tão poderosa. Pode de qualquer vagabundo. Durante anos estava em vigor aí a condução coercitiva, ninguém falava nada. Durante a própria Lava Jato, estava um monte de gente sendo conduzida coercitivamente a depois. Agora chega no Lula, não, aí não pode. Né? Esse é só um exemplo entre milhares aqui que a gente tem apontado ao longo dos anos. Então, voltando aqui, Greve, se fosse um cidadão qualquer, estaria preso, mas o Moraes tem medo do STF estar aí vazando, plantando notinha na imprensa de que acharam isso, mas não é motivo para prisão preventiva, não é fuga e tal, etc. Então, assim, a tendência nesse momento é que relevem isso, talvez possa ser usado ali como um elemento dentro do processo, mas que não cause a prisão preventiva. É a tendência nesse momento. Quer comentar mais alguma coisa? O microfone. Eu já ia apertar o botão achando que era eu aqui, Greg. Diga. O cachorro estava latindo aqui, eu resolvi poupar o pessoal do latir do cachorro e cair na minha própria armadilha. Não, existe uma segunda alternativa, que é o Alexandre de Moraes decretar a utilização de tornozeleira eletrônica. O que seria também altamente constrangedor, né? Também ia causar um ruído menor do que a prisão preventiva, mas ia causar muito ruído também. Então, a solução intermediária. Solução intermediária, né? Como eu disse, só Xandão sabe o que vai na cabeça de Xandão, né?